Vamos dar continuidade ao estudo do nosso artigo 5º? Beleza, essa é a parte 3 do estudo do artigo 5º da Constituição Federal, então vamos recapitular. A parte 1, nós falamos um pouquinho sobre o caput. A parte 2, nós falamos um pouquinho sobre dimensões dos direitos fundamentais. E essa parte 3, eu vou pular com vocês o artigo 5º lá para o parágrafo 1º. Então, lá na sua Constituição, eu não vou começar do inciso 1º. Eu vou começar lá do parágrafo 1º. Perfeito? Então, nós temos aqui o parágrafo 1º. Tá joia? Bom, já transcrevi ele para cá. Artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Um parágrafo simples, poucas palavras, ideia muito tranquila, mas tem alguns comentários aqui para a gente aprofundar um pouquinho nessas questões que envolvem o parágrafo 1º. Não vou esgotar o tema, óbvio, mas a gente vai ter uma certa conversa aqui no sentido de tentar mostrar para você um pouquinho a mais do que você está acostumado a ver. Beleza? Então vamos lá. Tem aplicação imediata. O primeiro paralelo que eu preciso que você entenda aqui é o seguinte. Bom, nós estamos falando do artigo 5º. Nós estamos falando de direitos e garantias fundamentais. Perfeito? Então, o que eu quero citar como exemplo? Primeiro, vamos pegar aqui, lá no artigo 60, que é onde nós temos as chamadas cláusulas pétreas, vai estar escrito um negócio lá que é bom a gente dar uma olhadinha, que é o seguinte, olha só. Parágrafo 4º, artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Tudo bem? Que a gente pode entender como sendo não somente, mas o conteúdo do artigo 5º até este momento da aula, para ficar bem claro, bem direto, tá? Sem firula, né? Sem complicar demais o que não precisa ser complicado. Na hora que precisar nós vamos, mas agora no momento não. Então o que quer dizer aqui? Que eu não posso ter um projeto de lei, né, uma deliberação, ou seja, eu estou pensando em fazer algo tendente a abolir o que está escrito lá nos rolos do artigo 5º, que são os direitos e garantias fundamentais e os direitos e garantias individuais, conforme o inciso 4º aqui. Então, o que eu preciso que você entenda? O artigo 5º, ele pode ser modificado? Primeira pergunta, eu posso modificar o rol do artigo 5º? Resposta, aliás, vamos escrever a pergunta, né? Os direitos e garantias previstos no rol exemplificativo, não é exaustivo, então eu já coloquei aqui para você uma coisa, né? Uma informação. Podem ser modificados? A resposta que você vai procurar é sim, desde que a modificação tenha como objetivo principal a ampliação dos direitos até então previstos. Tudo bem? Então, essa é a primeira resposta aqui que você tem que ter na sua cabeça. Por que eu estou chamando a atenção disso daqui? Pelo seguinte, e se eu modificar aquele texto constitucional por meio de uma emenda à Constituição, que inclusive no próprio artigo 60 estão os requisitos lá, por meio de uma emenda à Constituição, quando eu tiver a inserção de algum novo direito ou ampliação de um direito existente, qual que é o lapso temporal que eu tenho que esperar para que ele adquira aquele direito, que é uma garantia individual, passe a ter efeito? Nenhum. Por quê? Porque direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, este é o fundamento do artigo 1º.
Tudo bem? Usei explicitamente o rol do artigo 5º, mas poderia ser encontrados direitos que são garantias individuais fora do artigo 5º sem problema nenhum. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, que se houver essa modificação, que só pode acontecer para ampliar e nunca para diminuir ou extinguir um direito, tudo bem? Se isso acontecer, ela tem aplicação imediata. Por quê? Porque está escrito no parágrafo 1º. Beleza? Esse é o primeiro comentário aí que é bom você ficar ligadão, né? Porque o texto é simples, a aplicação ela é complexa. Bom, e fazendo um gancho com o que a gente está falando sobre essa questão de entrada ou modificação da própria Constituição, é legal você ir lá na sua Constituição, lá no artigo 60, e ficar muito de olho nisso daqui. Eu não vou nem entrar no mérito de limitadores à reforma constitucional, enfim. Mas o que eu vou pedir para você, pernilongo aqui, essa época de calor, né? Pelo menos a época que eu estou gravando aqui é época de calor, então está começando a ter pernilongo. Fique atento a esse artigo 60. E esse artigo 60 aqui, você tem que decorar. É uma obrigação sua. Cai demais em prova. Perfeito? Você tem que arrumar um jeito de decorar esse negócio. Beleza? Bom, o jeito que eu mais acho interessante para decorar é praticando fazendo questão. No final você vai ver que você vai estar craque e não vai errar. E infelizmente eles já cobraram o artigo 60 modificando tudo que você imaginar. Desde a fração até os terminhos sacanas aqui que eu vou chamar a atenção. Por incrível que pareça, acredite no que eu estou falando. Existem questões muito maldosas, muito sacanas, que vão mudar ali a fração que está prevista em lei, uma palavrinha ali que muda o significado, mas beleza. Então nós vamos modificar a Constituição. Qual é o instituto que nós vamos utilizar para modificar o texto constitucional? A emenda constitucional. Beleza? E como que a gente vai usar isso? A Constituição poderá ser emendada mediante ela poderá sofrer a emenda constitucional de 1/3. Já marca isso daqui, que isso daqui é importante. Então não é 2/3, não é 3/5, não é... Enfim, já cobraram qualquer concurso que você imaginar, cobra trocando 1/3, o que é sacanagem. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, quem que pode mudar primeiro, né, a primeira possibilidade aqui de mudança na Constituição? Os caras que você elegeu para o Poder Legislativo Federal, que representa os estados, senadores, e que representa a população brasileira, a Câmara. Perfeito? Então, esses caras, por óbvio, eles podem, mediante 1/3 da Câmara dos Deputados, só a Câmara, ou mediante 1/3 do Senado Federal, tudo bem? 1/3 de 518 ou 1/3 de 81, beleza? No mínimo, né? Claro que se for maior do que 1/3 também pode, sem problema nenhum, né? Segundo cara que pode mudar isso daqui, do presidente da República. O presidente da República pode fazer uma proposta de emenda à Constituição? A resposta é sim, pode fazer essa proposta. Sacanagem de prova, pegadinha. O vice-presidente pode? Não. Apenas o presidente. Por que o vice não pode? Porque não está escrito aqui que o vice pode. Tudo bem? Então, é muito comum, numa das alternativas está escrito assim: o presidente da República e o vice-presidente possuem legitimidade para proposta de emenda à Constituição. Está errado, o vice-presidente não possui. Tudo bem? Mas quando cobra mesmo, cobra essa daqui que eu vou até pintar de verde. Tudo bem? Que aqui que é o mais difícil de você, infelizmente, decorar, né? Mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Então, eu pego as assembleias legislativas,
Tudo bem? Lembrando que o Distrito Federal ele não tem Assembleia Legislativa, né? Tem Câmara Legislativa, que é a mistura de Câmara dos Vereadores com Assembleia Legislativa. Então, mais da metade das assembleias legislativas dos estados membros, ou seja, das unidades da federação. Mais dessa metade deve manifestar cada uma das assembleias, tudo bem? Pela maioria relativa. E aqui, não é só aqui que eles mudam, tá? Mas a prova adora trocar essa maioria relativa por maioria absoluta. Perfeito? E aí, trocando a palavrinha absoluta ali, já torna a assertiva errada. Então, vamos recapitular. 1/3 é uma fração que você tem que saber. Várias provas já trocaram 1/3 por 2/3, 3/5, enfim, inventa uma fração aí, troca esse 1/3, torna a assertiva errada. Então é 1/3 no mínimo de quem? Do poder legislativo. 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Perfeito? Segunda coisa, o presidente da República pode? Pode. O vice-presidente pode? Não pode. Tudo bem? O presidente da Câmara do Senado pode sozinho? Não. O presidente o presidente da Câmara dos Deputados pode sozinho? Não. O presidente da mesa do Senado Federal pode sozinho? Também não. Muito cuidado com a terceira. Mais da metade é mais da metade, não é menos e não é igual a metade. É mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando cada uma dessas assembleias. Não é manifestando todas, manifestando cada uma dessas assembleias pela maioria o quê? Maioria o quê? Maioria relativa de seus membros. Tudo bem? Já espere isso daqui, que isso daqui tem muita aplicação. Isso aqui adora ser cobrado. Esse artigo 60 aqui é clássico do clássico do clássico. Perfeito? Então ele tem um impacto direto com o parágrafo 1º. Lembrando que nós estamos falando sobre direitos e garantias fundamentais de aplicação imediata. Tudo bem? Perfeito? Um grande exemplo que nós temos, tá joia, para a gente tentar fazer uma comparação, é exatamente as leis, por exemplo, que beneficiam o réu dentro do estudo do direito penal. Todo mundo sabe, com licença um minuto, porque minha garganta ainda está horrível. Todo mundo sabe que no direito penal, se uma lei nova beneficia o réu, ela tem uma aplicação imediata, ela retroage. Eu não preciso esperar, né, aquela vacatio legis. Falando sobre vacatio legis, é bom você entender, e aqui nós estamos falando de lei ordinária, tá? Nós não estamos falando de emenda à Constituição. Falando sobre vacatio legis, o que eu preciso que você entenda um pouquinho neste momento? Se você tem no edital a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro como uma das fontes de estudo, é bom você dar uma lidinha aí nos primeiros artigos que vão falar sobre aplicabilidade, sobre a vacatio legis em gênero, né? Falando sobre a vacatio, prazo de 45 dias, como se dá a contagem desse prazo, se houver lei nova, diferenciar abrogação de derrogação, tudo bem? Que são espécies do gênero revogação. Mas isso daqui sobre Lindbe eu vou dar em uma aula específica. Então a Lindbe traz como regra o prazo de vacatio legis de 45 dias
Quando a lei produz efeitos que têm relação no exterior, esse prazo é estendido para 3 meses. Mas aqui vamos ficar, neste momento, por enquanto, uma lei ordinária aqui no Brasil mesmo, né? A LINDB traz como regra o prazo da vacatio legis de 45 dias. Tudo bem? Por que eu estou trazendo essa informação aqui? Para você entender que uma lei ordinária normal, quando ela passa por todo o processo legislativo, tudo bem? É promulgada pelo presidente, publicada, tudo bem? Depois que ela é publicada nos meios de comunicação oficiais, ela tem um prazo para que a sociedade se adapte a ela. Esse prazo é 45 dias. Entretanto, se essa lei versar sobre direitos e garantias individuais, tá joia? Se ela tiver um impacto, mesmo que ela seja infraconstitucional, ou uma emenda constitucional, que é melhor ainda de ser feita, tiver um impacto direto nos direitos e garantias individuais, eu iria esperar esses 45 dias? A doutrina fala que não, e o parágrafo 1º também fala que não. Mas, Douglas, ali eu estou estudando a emenda constitucional. Mas a doutrina fala que se houver uma lei, seja ela ordinária ou complementar, que tiver impacto direto na ampliação dos direitos e garantias individuais, porque veda-se o retrocesso, tudo bem? Ela também tem aplicação imediata, por princípios de direito. E o melhor exemplo disso é por exemplo, uma abolição de crimes, uma redução de uma pena de um crime, que é dado em uma lei ordinária e produz seus efeitos de forma imediata, porque tem reflexos nos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º. Beleza? Tranquilo? Então você tem que fazer esse link. A LINDB vai ser dada em uma aula específica, provavelmente aqui no canal. Eu vou fazer uma playlist da LINDB e aí você vai assistir. É óbvio que... Licença um minutinho. É óbvio que na LINDB eu vou retornar o artigo 5º, mas é bom você fazer o retrocesso também, né? Você fazer o retrocesso não, fazer o inverso também, que é entender neste momento aspectos básicos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse prazo de 45 dias aqui, que adora aparecer. Se ela produz efeitos internos na República Federativa do Brasil, nós temos o prazo regra de 45, se a produção externa no exterior, e aí o legislador entende por prolongar esse prazo e ele vira 3 meses. Tudo bem? Então, sobre a aplicação imediata, eu acho importante eu acho importante você entender isso daqui, entender que isso tem impacto direto com o artigo 60, entender essa questão da possibilidade da mudança dos textos que estão dentro do artigo 5º, que eles não são imutáveis, desde que, claro, seja sempre para ampliar esses direitos, tudo bem? E entender que a LINDB é um grande exemplo do que acontece na regra, que é a vacatio legis, mas que essa própria regra, dependendo do que acontece nas leis, ela vai produzir aí exceções, tudo bem? Dentro do nosso ordenamento jurídico, se há impacto direto nos direitos e garantias fundamentais, né? Ou direitos e garantias individuais, como é o termo utilizado pelo artigo 60. Tudo bem? Essa aula é simples, mas ela é necessária. Estudem os parágrafos de modo com calma, bem devagar, porque assim, às vezes o que é simples de ler não é tão simples de interpretar. Tudo bem? Na próxima aula a gente dá aí a continuidade ao parágrafo 2º, 3º, 4º,
E aí nós vamos indo no artigo 5º até, enfim, 10.000 é o máximo que a gente conseguir com o conhecimento que a gente já tem. O que acontece? Eu não posso ficar aqui, às vezes, trazendo conhecimento demais, porque eu estou gravando esses vídeos numa playlist. Então a ideia é que existe uma sequência lógica para amadurecer. E eu não posso gravar isso daqui pensando assim, quem vai assistir esse vídeo é só bacharel em direito ou advogado, enfim, ou quem já está na área do concurso público há mais tempo. Mas é direto, sem enrolação, entretanto, exige uma construção de um raciocínio jurídico aqui. Tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui, né, nessa aula mais simples. Precisando falar comigo, www.douglasandradeadvocacia.com, tudo bem? Ou, se puder, se alguém assistir aí e quiser contribuir com o número, né, no Instagram, tá? Não é uma rede que eu uso muito, né, para essas questões de divulgação como professor, mas a gente sabe que hoje eu já fiz processo seletivo, né, que inclusive passei, não por causa disso, mas uma das perguntas foi quantos seguidores você tem nas redes sociais. Então, hoje, infelizmente, é um mal necessário, tá? Então, se vocês quiserem contribuir, eu sempre me confundo se o ADV está por último ou se está no início, está por último, tá ponto .adv, né? douglasandrade.adv é o meu Instagram. Se você puder me dar uma forcinha lá, serei extremamente grato. Tudo bem? No mais, desejo tudo de bom. Espero que você tenha aproveitado, espero que tenha crescido alguma coisa aí, alguma informação que você ainda não sabia. E nos vemos aí na continuação do vídeo. Valeu e até mais.